Voltamos, porque nós quatro voltamos, não sei fazer conta, eu sou de humanas. Vamos falar a segunda parte, senhoras, do sexo precoce, que foi um sucesso. Quando a gente terminou de gravar, a gente ficou debatendo, não podia falar aquilo outro. E aí as primeiras damas do Pidemoa, a Carol, primeira dama do Fábio Nareba, e a Ana Beatriz, a minha primeira dama, ficaram falando, não, tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que falar aquilo outro. Vamos falar a segunda parte do sexo precoce. Então, voltamos com a doutora Aide, doutora Tayane e doutora Fernanda, várias doutoras aqui com a gente, nossas especialistas no assunto. E, Fernanda, eu estou sabendo que você quer começar a falar sobre mais consequências desse início precoce da sexualização. Conta pra gente. Quando acabou aquela gravação e a gente começou, a ficar discutindo aqui o que poderia ser falado ou não, ser dito ou não, que seria interessante para o pessoal saber, porque é uma informação que é restrita, né? É o seguinte, qual a consequência psicológica para uma criança ou um adolescente ter um filho? Eu vou me ater aqui ao assunto de gravidez precoce, né? Porque o que eu vou falar envolve muitas coisas. Mas, por exemplo, uma criança com 10 anos que vai gestar, ou um adolescente com 17 anos que vai gestar, qual é a consequência? O que acontece? Vamos falar de questões neurais, cerebrais. Existe uma parte no nosso cérebro, aqui atrás da testa, que se chama córtex pré-frontal. É uma área responsável pela formação de personalidade, pela maturidade, né? Tomada de decisão, saber priorizar coisas, saber as responsabilidades, né? Que é ser uma mãe ou um pai, saber suportar uma dor, uma perda, saber segurar um luto, por exemplo, tá? E só que essa parte do cérebro, que as pessoas não sabem, ela só fica pronta, madura, aos 25 anos. Que isso? Sim. Então, o que acontece? Uma criança de 10 anos que tem um bebê. Ainda faltam 15 anos para aquela parte ali que gerencia tudo isso que eu falei agora. Ainda faltam 15 anos para poder se amadurecer e gerenciar todo esse tipo de decisão. Como que essa criança que acabou de se tornar mãe vai gerenciar uma prioridade? Caramba, aquela questão que a doutora Aide falou da maturidade, né? Então a maturidade ela tem até uma questão física. Justo. Meu Deus. Questão física. Os neurônios não estão amadurecidos, as conexões neurais não estão completamente formadas, tá? E eu também estava falando aqui com o pessoal dos bastidores que existem muitos casos aí de meninas de 15 anos que terminam um namoro, não suporta ser suicida. Ou 12 anos, 13 anos, conhece uma pessoa na internet, se apaixona, foge de casa. O que é isso? É falta de amadurecimento, tanto psíquico quanto físico. O cérebro não está amadurecido. Adolescentes que acham que são capazes de tudo, que são invencíveis, são aventureiros, que não aceitam opinião, orientação dos pais. Por quê? Porque a parte do cérebro não está formada. Ele não tem aquela consequência, não tem consequência não, ele não tem aquela, como que diz? Aquela visão das consequências que podem ter daquele ato que ele quer fazer. Sim. Sabe? Por exemplo, meu filho não bebe. Se você vai pegar seu carro, não bebe. O que o adolescente faz? Vai lá e enche faz. a cara e pega o carro e bate e morre. Parece que é a rebeldia, né? Eu quero revolucionar e tal, mas é essa questão. Questão mas isso neural. não é desculpa não, tá? Não é desculpa não. É questão neural. Claro que um trabalho de educação, de orientação de pais bem orientados, pais que realmente querem, se preocupam, né, com a formação psíquica do seu filho, fazem um trabalho muito bom em conjunto até esse amadurecimento. Sim. Né? Quem não consegue fazer, quem não sabe como fazer da melhor forma, procura um profissional. O Google tá aí, gente, né, para ajudar, né, para informar. A internet não é só para diversão, Sim. né, é para orientação. Pidemoa tá aí. Exatamente. Sim. Então era isso que eu queria dizer, porque é uma informação importante. A questão neural, o amadurecimento cerebral
só acontece aqui dessa parte aqui, que eu falei, atrás da testa, aos 25 anos. Vocês, senhoras, a doutora Aide é psicanalista, não é? A senhora tem algum dado para nos trazer? Bom, o que acontece é que não é só essa parte aí, né? Uhum. Tem a parte psicológica, né? Que vai influenciar também. Sim. Se a pessoa não está preparada para assumir, né, as consequências, Uhum. o que vai acontecer futuramente? Ela vai querer regredir, vai querer, poxa, eu perdi a minha infância, minha adolescência. Então ela vai querer entrar, como foi falado pela doutora Tayane, né? Vai querer competir com o filho. Uhum. Isso vai trazer consequências psicológicas, não só para ela, mas também para o próprio filho. Sim. E aí vai começar aquela guerra dentro de casa, né? Nossa. São várias consequências para essa Sim. inicialização, né? Não só com o filho, mas também com quem estiver ao redor. Caso a pessoa não tenha filho, né? Ela vai ter uma disfunção comportamental com qualquer Sim. outro adolescente que se aproximar, né? Sim. Caramba, não só a gente está falando da criança que teve um filho, né? E aí ela vai ter essa consequência psicológica, vai acabar se afastando E de esse amigos. processo, né, de amadurecimento neural pode ser prejudicado de alguma maneira, Sim. né? Esse amadurecimento que tem que chegar na idade certa, né, nessa formação cerebral conjunto com o organismo, Uhum. essa disfunção neural pode acontecer por conta do quê? Do amadurecimento precoce, né? Que não é um amadurecimento, é a entrada precoce no momento que não deveria entrar. Existe muito isso, né? Recentemente. Só Não, te pode interromper. A doutora Tayane, o seu marido, ele é árabe. Sim. Né? E entende de vários outros tipos de cultura. E na cultura indiana, tem essa questão da menina ter que ser amadurecida à força por ela casar muito cedo, muito jovem. Não né? só na indiana, né? Tem diversas culturas ainda que prezam pelo amadurecimento precoce da menina, né? E se a gente parar para retroceder algumas décadas atrás, ainda era assim no Brasil. Se você pegar nos interiores, ainda acontece até hoje. Meninas casando com 15 anos, 14 anos, né? E elas são preparadas pelos próprios pais para amadurecer, né? Para casar, para essa vida de vida doméstica, né? Dona do lar. E acontece muito nos países árabes, nos países indianos ainda isso. E há um amadurecimento, sim, mas condicionado. Não é um amadurecimento natural, né? Não é um amadurecimento fisiológico, neural, de acordo com o tempo, né? Um processo gradativo da natureza. É um amadurecimento condicionado, onde os pais instruem, ensinam e a criança ela fica condicionada a que quando chegar naquela certa idade, ela vai casar e ela vai ter que cuidar da casa, cozinhar. Então ela começa a aprender cedo que ela vai cuidar do filho, que ela vai viver para o marido. E essas mulheres normalmente apresentam disfunções sexuais, que ela deve entender bem disso. Disfunções sexuais, onde elas não conseguem encontrar prazer no ato sexual entre ela e o marido. Não, porque ela não entende Ela isso não ainda. entende né? isso. O corpo dela não está preparado para Não, isso ainda, né? não. Exatamente. Eu queria exemplificar, aconteceu recentemente, mas quando esse programa for ao ar, talvez nem tão recentemente assim. Uma menina de 20 anos deixou o filho dentro de casa para passear, para noitada e tal, a casa pegou fogo. Vocês viram essa reportagem? Não. O menino conseguiu se esconder dentro da geladeira Nossa. e ele sobreviveu. Nossa. Aí quando os vizinhos chamaram a polícia e tudo mais, o policial chegou e tal, e ela chegou em casa e ela falou, não, porque eu deixei ele aí sozinho porque eu queria ir pra minha resenha. O que significa isso? Qual é o amadurecimento dessa pessoa, 20 anos, hein? Sim. Que deixa uma criança dentro de casa para sua prioridade. Sua prioridade é o quê? Se divertir, né? Prazer, diversão. Sim. Então é isso que acontece. Isso é um dos exemplos, né? Que veio à tona, né? Que apareceu na mídia, mas existem milhares de casos que adolescentes deixam as crianças em casa sozinhas para sair para beber, para o baile funk, para pagode, o que for. Eu presenciei um fato desse e eu denunciei a polícia. Olha, onde uma mãe, ela na sua idade de 23 anos, mas já tinha uma filha de, se eu não me engano, 10, né? Ela tinha sido mãe muito cedo e a outra tinha 2 anos. Ainda tinha uma outra filha. Tinha, de 2 anos. E ela saía para beber, para usar drogas, para curtir a noite.
e as 2 crianças trancadas dentro de casa. Eu passei, se eu não me engano, na porta da casa, era meio-dia, e a criança falou, eu bati, a minha mãe não está. A minha mãe não está. Tudo bem, eu fui. Voltei mais tarde, volta às 8h30 da noite, a minha mãe ainda não voltou. Aí eu perguntei de lá de fora, vocês já comeram? Sua mãe não veio dar alguma coisa pra vocês comerem? Ah, não, tia, ela deu antes de sair. Isso, meio-dia. Quando eu passei lá, e a criança ainda estava sozinha, 8h pouco da noite. Ela deu antes de sair. Então, se ela saiu antes de meio-dia, aquelas crianças estavam da parte da manhã até aquele horário sem comer. Com fome, sem banho, sem nada. Passou. Bati na casa do vizinho, perguntei como era o histórico daquela mãe. E aquela mãe tinha esse hábito de deixar aquelas crianças sozinhas dentro de casa. Ela trancava com cadeado. Com a corrente e um cadeado, o portão por fora. Então, eu fui no dia seguinte novamente, retornei lá. E as crianças estavam no mesmo procedimento. Eu liguei para a polícia veio, arrombou o cadeado, porque os vizinhos já estavam incomodados. Porém, entra aquela questão, por que não toma uma atitude, né? Sim. De proteger aquela criança, não liga para a polícia, às vezes a pessoa tem medo, né, de represália. E aí, o policial quebrou, aí pegou as crianças, levou pro carro, né? E o vizinho disse que sabia onde a mãe estava, que era num bar próximo. Aí um dos policiais foi até onde ela estava e ela já saiu dali algemada. Abandono de incapaz. Claro. Nossa, e essa é uma consequência, porque ela foi mãe aos 13. Exatamente. Ela está regredindo o comportamento dela para viver um período da vida dela no qual ela não teve a oportunidade de viver. Pelo amadurecimento precoce, porque entrou na vida sexual muito cedo, não teve orientação e engravidou. Essas filhas crescendo da mesma forma, vendo tudo isso, você acha que elas vão ser umas crianças completamente equilibradas? E agora vão ser criadas por outras pessoas. Provavelmente, porque pelo histórico da família, a avó não quer cuidar das crianças. Então, elas vão, a princípio, para um lugar de acolhimento infantil, né? E dentro desse acolhimento, elas vão passar por assistência social, assistência psicológica, vão ficar ali por um período, enquanto esse local que acolhe, né, que a gente não chama de orfanato, a gente chama de acolhimento primário. Eles procuram outro familiar que se disponibilize a criar as meninas. Né? Se o pai é falecido, vai para uma tia, para uma avó e assim vai procurando. Se ninguém da família se prontificar a criar as meninas, eles acabam cedendo as meninas para adoção. Mas antes eles também tentam fazer um tratamento com a mãe. Eles tentam fazer um trabalho com a mãe readaptativo, de conscientização, né? Sim. Caso não funcione, passa para os familiares. Caso ninguém queira, elas vão para adoção. Aí você imagina o transtorno dessas crianças. Olha, né? O efeito dominó que isso causa, né? Você começou a sua vida sexual cedo demais, engravidou por falta de orientação, você acabou com a vida dos seus filhos. Exatamente. Meu Deus, que horror. Isso a gente falando de mulheres, né? Mas existe alguma diferença entre esse tipo de orientação ou inicialização do sexo precoce entre gêneros? Meninos e meninas ou não? Consequências? Eu acredito que sim, porque homens e mulheres são diferentes, têm caminhos diferentes, têm comportamentos diferentes. Então, assim, tem consequências diferentes, sim. Apesar de que o início da orientação sexual, da educação sexual, tem que ser igual para todos, independente do gênero. Sim. Qual seria a consequência? Queria que vocês me ajudassem também a complementar. Qual seria a consequência do sexo precoce no menino? Menino que começou a ter relação sexual com, sei lá, 11 anos, que é bem possível hoje, né? 11, 12 anos. O que acontece? Esse menino ele pode se tornar um adulto viciado em pornografia. Ele pode se tornar um adulto... pedófilo, talvez? Talvez, mas não significa que vá. Até mesmo porque, para se tornar um pedófilo, talvez ele precise passar por um abuso sexual na infância. Também que não define nada, mas uma das possibilidades. Uma pólvora, uma fagulha, né? Então ele pode ser viciado em pornografia, ele pode ser viciado não em pornografia, mas viciado em sexo em si, tá? Ele pode ter dificuldades para ejacular, ele pode desenvolver disfunções sexuais, ele pode ter perda de ereção, ejaculação precoce, ejaculação retardada, né? Então, assim, essa é a consequência para os homens. Para as meninas, a consequência ela tem duas vertentes. Ou ela pode ser uma menina super sexualizada, erotizada, né? E ter vício em sexo também, e não ter assim, filtragem na vida sexual, né? Transar com qualquer um, parceiros aleatórios, que não sabem nem de onde vem, para onde vão, ou se tornar uma mulher frígida, com medo do sexo,
né? Sim. Com disfunções sexuais, com problema de orgasmo, que se chama anorgasmia. E problemas para engravidar, porque vaginismo, porque vaginismo eu já falei aqui também, né? É a incapacidade da mulher deixar penetrar o pênis e tudo mais. Então, assim, as consequências são graves, tanto para os homens quanto para as mulheres. E não são consequências só sexuais, da sua vida sexual, não. São consequências Psicológicas. Em primeiro lugar, psicológico. Sim. Vocês têm alguma, doutora Aide? Bom, o que pode acontecer também é que o problema já está lá atrás. Porque se essa menina ela não teve um pai presente, então ela vai buscar, através do sexo, aquela aproximação com o sexo masculino que ela está colocando no lugar do pai que ela não teve. É isso aí. Ela E busca aí, acolhimento. Aí os filhos que vierem também não terão a presença do pai, porque, né? Sim. Sexo sem compromisso. Então, essas crianças também vão desenvolver isso. Meu Deus. É uma bola de neve, como você É falou. uma bola de neve, um efeito dominó. Uma coisa vai levando a Sim. outra e você vai acabando com vidas posteriores à sua. Exatamente. Meu Deus do Exatamente. céu. Exatamente. E essa questão que ela colocou acaba também influenciando na questão emotiva, né? Na questão emocional. Por quê? Porque o menino e a menina, ela desenvolve um hábito sexual sem emoções. Fica algo mecânico. Sim. Ele faz por fazer. Ele não faz porque ele tem um sentimento, uma atração, por um desejo perpétuo naquela pessoa. Ele faz porque ele tem que fazer com aquela para ter aquele prazer momentâneo e com a outra, e porque ele tem que experimentar novidades. Então acaba se perdendo a empatia, a questão de poder produzir um sentimento. Eles até se blindam em relação a isso. Não, o que eu quero é prazer. Não me apego, não me prendo, né? Eu quero prazer, né? É questão só fisiológica. E a questão emocional nisso? Lá na frente vai refletir um quadro psicológico neles de não conseguir se apegar, né? Sim, De não conseguir desenvolver uma relação a dois. Sabe como é que é? Ele encontra diversas dificuldades, ela encontra diversas dificuldades. E fora a questão, né, da produção, como é que se diz? Produção moral, né? Porque aí você encontra um rapaz que pegava muitas mulheres, você entende que ele não é um rapaz para você se relacionar seriamente. Por mais que ele tenha um desejo de se relacionar com você seriamente, você não vai crer. Sim. A mesma coisa é a menina. Questão da fama, né? Eu não vou ficar com ela para casar, porque várias pessoas já tiveram relações sexuais com ela ao meu redor. Então gera uma consequência até maior nos conflitos Aí entra no âmbito emocionais. social já. Exatamente. Consequências Exatamente. psicológicas, emocionais, físicas, sociais, sexuais, culturais, Sim. tudo. religiosas. Sim, Religiosas E vai. também. Né? Existe alguma maneira da gente blindar, como eu posso dizer? Blindar esse bombardeio de sexo. Sexo está em tudo. Está na televisão, está no cinema, está no telefone, está no computador. As crianças têm acesso a isso muito cedo. Hoje, principalmente essa geração alfa que está chegando aí, já nasce com o telefonezinho na mão, Sim. sabendo mexer nas paradas todas. Como é que a gente consegue blindar os filhos a isso? Então, Que silêncio. eu entro na questão de blindar, não tem como, né? Então, entra a questão da orientação. Você orienta, porque em todo momento ele vai se deparar com aquela informação. Mas você orienta ele de que aquilo que ele está vendo, presenciando, é algo que vai acontecer com ele gradativamente. É coisa que acontece na vida adulta, né? Adultos namoram, adultos têm um carinho especial um pelo outro, adultos precisam ter relação sexual até para gerar. Sim. É um curso da vida, né? Então eles vão estar preparados para aquilo, não banalização do sexo, né? Como tem sido nas mídias, né? Tudo que nós temos visto e as crianças também têm presenciado. E evitar, né? Se você é adulto, você tem uma criança ao seu lado, você está tendo uma conversa, né, com outro adulto sobre sexo, cuidado, porque a criança ela pode estar distraída com um brinquedo, com qualquer coisa, mas o ouvidinho deles está ali ligado. Sim. Eles, como ela disse, E eles os são uma parabólica, adultos eles pegam tudo. não acreditam nisso. É verdade. Não acreditam. Porque a verdade. criança ela não vai te demonstrar que ela entendeu aquilo, mas ela entendeu aquilo, ela captou aquilo. Se foi da maneira certa ou não, só o cognitivo dela vai dizer lá na frente. Nossa. Né? Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Uso de mídias, eu já falei aqui em outro programa. Sim. Os pais têm que estar supervisionando o uso dessas mídias. Criança, YouTube Kids.
tem o YouTube Kids, que é só pra criança, Uhum. né? Mas eu quero ver um vídeo que não tem no YouTube Kids. Tá, então qual é o vídeo? O pai primeiro assiste o vídeo para ver se a criança está apta, se aquilo é propício para aquela criança assistir. Exato. Tá? O nosso país, infelizmente, é um país que não tem essa questão de controle faseal, não sei se seria essa palavra, mas controle por fases, né? Uhum. Ele tá tudo liberado para todo mundo a todo tempo, né? Tá tudo muito explícito. Mas nos países árabes, por exemplo, essa questão da sexualidade precoce, né? Sexualidade precoce é menor. O índice de meninas grávidas na adolescência é muito menor. Uhum. O índice de gravidez Indesejada, talvez. indesejada e solteira, né? Uhum. De uma gravidez sozinha, é muito menor. Então, assim, a sexualização lá é meio que preservada pela mídia. Eles se preservam um pouco. Você não vê novelas com cenas de sexo, beijos é muito difícil de acontecer, ainda mais em horário onde tem famílias assistindo crianças, né? Uhum. Então, essa questão facilita um pouco, porque a criança pode ser orientada só pelo pai ou por um outro educador, pela mãe, né? Pelos pais, por um outro educador, que não é o nosso caso aqui. Que nós temos que educar primeiro, porque senão outra coisa vai vir e vai educar, porque é muita informação mesmo. Eu vejo como sendo uma cultura mais latina, né? Essa questão das famílias assistirem novelas, e as novelas são assim, beijos calientes, não só as brasileiras, né? A gente vê as novelas mexicanas que vêm pro Brasil, toda aquela né, mãos ali, boca lá, isso aqui, isso é normal para nós latinos, que estamos sangue quente, digamos assim. Mas os árabes, os europeus, os norte-americanos já não têm mais essa cultura, né? Engraçado isso. Vocês são mães, né? Vocês têm alguma experiência para contar pra gente? O filho já chegou falando, mamãe, o que aconteceu um negócio comigo? Ou não? Tenho, sim. A minha filha, ela ouviu da priminha dela, filha do meu primo, que deixou o celular na mão da filha dele e tinha pornografia. Tá vendo? Aí a minha filha chegou pra mim e falou assim, mamãe, fulana falou pra mim que queria pesquisar na internet 2 mulheres beijando na perereca. E ela tem quantos anos, sua Minha filha? filha tem 7 anos. E ela pesquisou e viu as cenas. Falei, minha filha, olha só, isso aqui são coisas que só adultos podem ver. E não é uma coisa legal que criança veja, nem para adulto também é legal. Isso aqui é uma forma do adulto se divertir, porém não é uma coisa legal. O que você sentiu quando você viu? Aí ela, fiquei muito triste. Eu nunca achei que ela fosse responder isso pra mim. Uhum. Eu achei que ela fosse tristeza. responder assim. Eu fiquei assustada, fiquei Sim. chocada, fiquei desesperada. Não, ela falou, eu fiquei muito triste. Eu falei, você tá vendo? Então, quando você tiver uma dúvida, você sabe que você pode perguntar pra mamãe. E a mamãe te responde. Da próxima vez você faz isso? Ela, faço. Então, assim... E essa prima era da mesma idade, não? É a mesma idade. Eu falei com meu primo. Ó, aconteceu isso, isso e isso. Você toma cuidado com o teu olho. Porque você está, de uma forma ou de outra, né? Influenciando, deixando o portão aberto para o caminho errado. Uhum. E ela é inocente, a menina tem Ela 7 deve anos. ter visto o pai vendo isso. Com certeza. O celular de homem sempre tem algumas coisas, Sim, entendeu? sim. E ela falou, eu falei, olha, eu não quero que o seu coraçãozinho fique triste porque você viu isso. Uhum. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer o que você viu e a partir de agora, antes de você querer pesquisar ou falar alguma coisa, você pergunta pra mamãe. Ela, tá bom. E deixei pra lá e ela nunca mais falou. Por quê? Na hora eu gelei. Uhum. Porque, né, eu falo de educação sexual, falo de tudo, mas Sim. quando acontece com a gente, eu fiquei assim, ó. Exatamente. Minha filha pesquisou isso. O que eu vou fazer? Aí eu respirei. Por quê? A reação é, aonde que você viu isso? Sim. Não sei o quê. Vai ficar de castigo. Eu vou cortar celular. Não façam isso. Isso não resolve nada. Isso não resolve nada. Sim. Né? Então, você chega lá, conversa e tem que ter equilíbrio, tem que respirar, tem que pensar no que vai falar, porque você pode, às vezes, até piorar a situação. Exato. Vocês? Bem, o que eu aprendi é que o cérebro da criança, ele, né, do 0 até os 4, 5 anos de idade, é só a informação que ele está recebendo. Então, cabe aos pais
ir ali cortando, né, o que vai entrar e o que não vai entrar de informação naquele cérebro, né? E o que eu tenho visto, assim, no momento, é que são os pais que estão incentivando as crianças, menininhas de 2, 3 anos de idade, com batom, esmalte, aquela roupa sexy, né? Porque se bota uma roupa curta com a calcinha de fora, tá fazendo o que com aquela criança? Sim. Né? Adultizando ela. Exatamente. Então, o que vai acontecer com essa criança depois, quando ela chegar na adolescência? Sim. Entendeu? É A isso. consequência é essa. Mas ela tá aprendendo com quem? Com a mamãe. Que aí já pega um brilhinho, já bota na mão da criança, a criança com chupeta passando brilho. Não tem coerência isso, né? Sim. Então, essa criança ela já está entrando num mundo que não é dela. Exato. Porque o mundo da criança é brincar, né? Brincar de casinha, com outro coleguinha que é da mesma idade, que vai brincar de pai e mãe, porque ali ele já está recebendo informações de como é uma vida de adulto, né? Que ele já tá formando ali. Aí se entra essa parte da roupa curta, né? Do esmalte. Não, porque só vai na rua se tiver com esmalte, tiver com brinco, cordão, pulseira, tem que estar ornamentado. Então, essa criança ela já está recebendo informações que não é para ela. Né? Essas informações são informações que devem de entrar a partir dos 15 anos de idade. Mas já entra com 2, 3 anos de idade, então essa criança... Tá tudo muito precoce. Sim. Ela tá né? adultizada. Sim, Exato. Esse é o termo. Tem o termo É. erotizar uma criança e adultizar. Exato. Entendeu? Erotizar é você expor ela ao sexo, né? Coisas eróticas. Isso. E adultizar é justamente isso aí. Usar É. maquiagem, tudo, salto. Eu vejo criança de salto, eu fico pra morrer com Sim, isso. sim, de sutiã. Sim. Nem Sim. peito tem a menina. Pois gente. é. Eu passei por uma situação assim, parecida com a sua, também em relação à minha filha, que vai fazer 10 anos. Quando ela tinha 7 anos, ela foi exposta a uma questão sexual precoce. E aí, mas eu sempre fui muito aberta com ela, sabe? Em relação à menstruação, a como o homem e a mulher concedem um filho. Eu nunca contei historinha de cegonha. Eu sempre fui muito realista com ela, com o irmão. E aí ela passou por um processo onde ela foi exposta à sexualidade precoce, né? E aí eu sentei com ela chorou muito, e aí eu conversei, né? Expliquei para ela que era algo que não deveria acontecer, né? Que ela não deveria presenciar naquele momento, embora não tenha como a gente blindar, né? Aí entra a questão de você orientar para que a criança não passe por um abuso, para que a criança não esteja inocente perante as situações maldosas, né? E aí conversei com ela, orientei e tentei evitar, né, que ela pudesse ficar revivendo aquela situação por diversas vezes para não se tornar traumática, né? Sim. E ela queria até uma repulsa em relação ao sexo. E assim, até hoje ela passa por tratamento em relação a isso, embora tenha sido algo que não foi busca dela, nem involuntário da parte dela, nem nossa, né? Foi voluntário da parte de uma outra pessoa, né? Então, assim, hoje ela tá mais ciente, ela vai fazer 10 anos, ela já é mais inteligente a isso, mas infelizmente ela teve que conhecer o sexo antes da hora. Nossa. Ela não praticou o sexo, mas conheceu práticas sexuais antes do tempo. E que bom que você estava lá para orientá-la. Que né? bom que eu estava lá para orientá-la. Vocês duas, né? Para orientar as filhas de vocês. E aí, essa blindagem, quando a gente coloca blindagem, não seria uma blindagem, seria filtragem, uma filtragem, uma proteção à criança, né? Para que ela não venha passar por situações ruins, constrangedoras. A questão da conversa do adulto sobre sexo com outro adulto, a questão de uma cena na TV, ou mesmo os pais que dormem com crianças no mesmo quarto, às vezes por falta de condição, se retirem do quarto quando quiser ter relação sexual, vá para outro cômodo da casa, porque para a criança ouvir ou presenciar como a sua filha viu, né, assistiu e ela sentiu tristeza, a criança sente tristeza, ela não sabe definir as emoções daquele momento, ela sente tristeza, ela sente uma amargura, uma depressão, sabe? Ela chora, ela finge que está dormindo, ela não tem noção de se aquilo ali é um sonho ou uma realidade. É muito doloroso e torturante para a criança viver esses tipos de situações. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com isso. Sim. Essa é a blindagem. No caso, assim, é a proteção que se deve ser feita. Então, gente,
Levantando a bandeira da doutora Fernanda aqui, educação sexual sempre. Salva vidas. Salva mesmo. Salva. E a gente aqui do Pidemol, a gente tá batendo batendo nisso, nesse tema. Educação sexual salva. Olha o que essas mães passaram com as suas filhas. E elas têm capacidade para orientar as suas filhas. Imagina se não tivesse. E muitas mães não o têm, muitos pais não o têm. Né? E elas tiveram, e mesmo assim tiveram que rebolar, tremeram, mas conseguiram lá e levaram a orientação correta para as filhas delas. E a doutora Aide também, para aquele grupo de adolescentes que vocês têm. Sim. Então, educação sexual, gente. Não tenha medo de falar sobre sexo com seus filhos, meninos ou meninas, tá? Então, senhoras, vamos encerrar os trabalhos por hoje. Vamos. Se vocês quiserem uma parte 3, quem sabe surgem mais assuntos aí, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor, é de graça, não dói. Se inscreve no canal. E é isso, ativa o sininho das notificações para receber no seu celular lá quando sair vídeo novo no Pidemol. Eu vejo vocês na sexta-feira no Farofa. Até lá e valeu!